Bom, pessoal, é isso. Vamos começar, que a gente já perdeu um pouquinho de tempo. Começou um pouquinho atrasado. Meu nome é Raoni. Antes de começar, eu queria dizer que eu estou bastante feliz de estar aqui hoje. Minha cidade natal, Salvador. Eu que moro há 9 anos em Recife, né? Fui para lá fazer a graduação. Aí falei para minha mãe, não mãe, quando acabar a graduação eu volto. Aí fiz um mestrado. Aí não, depois eu volto. Aí namorando, comecei a trabalhar e aí já estou 9 anos lá, né? Aí conversando com o Erickson, que é lá de Recife também, ele está levando esse evento aqui para várias cidades do Brasil. Quando ele falou que ia ter esse evento em Salvador, fiquei bastante feliz, né, de ter a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E aí a gente estava fazendo a curadoria para poder ver quem é que ia chamar e tal. Erickson, e aí, Rony, você é de lá, já conhece um pessoal de lá e tal. Apesar de não ter trabalhado com esse pessoal aqui, mas eu já vim acompanhando, né, porque eles estão no mercado daqui, mas o pessoal tem blog, o pessoal dá curso, eu mesmo já assisti um curso do próprio Marcel, e são referências, né, no mercado, a gente aproveitar bastante. Eu fiz algumas perguntas aqui, depois a gente vai abrir para vocês, para a gente aproveitar bastante essa presença desses 3 ilustres aqui que a gente tem aqui hoje na mesa. Então vou começar dando a palavra para eles, me apresentei rapidinho. E para eles se apresentarem, para vocês conhecerem ele, essa apresentação vai servir para mim também, porque pessoalmente aqui eu só conheço o Marcel, e aí eu vou já prestar atenção aqui também para conhecer um pouco mais do trabalho deles. Tudo bom? Vamos começar pelo Pedro aqui. Temos o quê? 5 minutos? Não, um pouquinho menos. Alô? Bom dia a todos. Fico feliz de ver assim, um auditório cheio. Né? Significa que tem gente aqui que quer fazer um pouco de extra, né? Porque se a gente não fizer algo extra, a nossa vida se torna ordinária. Para que a gente consiga algo extraordinário, a gente precisa realmente fazer algo extra. Antes até de me apresentar, eu vou logo dizendo que faculdade, assim que você entra, ela já está defasada em 30%, 40%, alguns até 50% do conteúdo aí, vocês não vão usar para nada. Então, corram mesmo atrás de outros conteúdos e metam as caras, aproveitem que a internet está aí para poder fazer algo extra, né? Mas vamos lá, meu nome é Pedro Cordier, eu sou CEO da Equilibra Digital. É uma startup de desenvolvimento, nós desenvolvemos aplicativos, sites responsivos, games para Facebook, enfim, a gente está bem focado nessa área mesmo, digital. Estamos contratando, na última vez que eu estive aqui deu super certo, que eu falei isso e conseguimos um excelente profissional, então estamos em fase de contratação, né? Currículos aí. Pedro Cordier, vocês acham no Face, no Twitter, em qualquer lugar, e vocês pesquisam, vocês vão se bater com mais informações. Eu sou formado inicialmente em administração, com marketing, depois eu fiz pós em jornalismo digital, e tenho inúmeros cursos em tudo que é área aí, várias na UFBA, agora mesmo estou fazendo um curso na UNEB de empreendedorismo digital. Eu estou sempre estudando, é uma coisa que é importantíssimo passar aí um pouco disso para vocês. Apesar de dar aula até em MBA e tudo, mas eu estou sempre estudando. Sou colega de Marcel no MBA que a gente ministra, né? E também já fomos colegas em matéria da cybercultura da UFRA, ou seja, o importante é você estar sempre estudando, sempre procurando estar sempre um passo à frente, porque seus colegas são seus colegas, gente boa, vocês saem, tomam cerveja junto e tal, mas vai ter um determinado momento que um vai ser contratado e o outro não. E às vezes aquele que diz assim, não, esse final de semana eu não vou não porque eu tenho um curso para fazer e tal, e às vezes aquele curso vai ser determinante mais para frente, então é importante que a gente se dedique. Eu prefiro falar um pouco menos de mim, assim, coisa e tal, porque basta vocês pesquisarem aí no Google que vocês vão encontrar bastante informação. Gente, bom dia. Quero agradecer aqui o convite do Erickson para o Publicitários. Agradecer a minha presença aqui na mesa com a galera tão gente boa, como o Pedro, o Giacomo, são pessoas muito bacanas e extremamente contribuem muito para o mercado aqui de Salvador, de comunicação digital. Bom, eu sou formado em jornalismo, né, na UFBA, e montei a minha empresa ainda enquanto estudante. Então, assim, acho que foi um passo importante na minha carreira, porque acho que a grande maioria das pessoas que estão na faculdade pensa assim, pô, eu quero ter um bom emprego, entrar numa boa empresa, por que não criar a sua própria, né, de repente? Por que não você empreender o seu próprio negócio? Então a gente foi bem corajoso na época, assim,
identificou uma oportunidade do mercado que era justamente o marketing focado em mídias sociais. E foi daí que nasceu a Pay-Per-Click, né, a minha agência. Então a gente já tem mais de 4 anos de mercado. Hoje a gente atua não só aqui em Salvador, mas a gente tem clientes também de Brasília, clientes de São Paulo. Hoje a gente tem uma sociedade com uma outra empresa, que é a Somar, Social Media Marketing, uma empresa também de São Paulo. A gente já atendeu lá clientes como o Boticário, Samsung. E aqui em Salvador também a gente já atendeu alguns clientes bem interessantes e atende ainda, né, como o Senai, Sebrae agora, a Richester, que é de Fortaleza. E, bom, para mim é um prazer realmente estar aqui. Concordo com o que o Pedro falou aqui. Eu acho que qualquer momento de troca de conhecimento é muito importante para o mercado. É muito importante a gente ficar inquieto, né? Principalmente na área da comunicação digital, especificamente, uma área que muda muito rápido. A cada dia surge uma coisa nova, né? Surge um desafio novo. Então é muito importante a gente cultue momentos como esse aqui, momentos como esse de troca de conhecimento. Boa tarde, gente. Meu nome é Giacomo, eu tenho 24 anos, sou aqui, acho, mais novo da mesa aqui, estava brincando com o Marcel. E assim, estou muito feliz por estar aqui e quero agradecer ao pessoal do Publicitário e dizer que é uma honra para mim poder dividir essa mesa aqui com esses dois. Eu sou jornalista também, então vocês estão vendo aqui com uma mesa de publicitários, tem dois jornalistas da Facom aqui. E eu adianto a vocês que hoje, por exemplo, lá onde eu trabalho na Layout, quando a gente vai fazer uma seleção, não se olha a faculdade. Se você é jornalista, se você é publicitário, se você é marqueteiro, se você é de relações públicas, não interessa a sua área, o que importa existem muitas outras coisas que importam, né? Que é a sua dedicação, a sua criatividade, uma série de outros elementos, mas certamente a sua faculdade vai ser o determinante para você entrar no mercado. E sobre mim, eu comecei nessa área de internet muito cedo. No primeiro ano eu já era bolsista do PIBIC, trabalhando com internet. No segundo ano de faculdade eu comecei a trabalhar na DMI como estagiário, que é uma agência de interativa, e de lá segui até ser coordenador de redes sociais. Depois fui para Espanha estudar cinema e publicidade, voltei, trabalhei na Nova Conteúdo, trabalhei com a Ambev. Depois fui fazer a campanha de Pellegrino, de redes sociais, era coordenador de redes sociais da campanha de Pellegrino. E hoje eu fui para a Layout para ajudar a empresa em um processo de entrar nesse mundo digital. Ou seja, uma empresa off grande, uma das maiores agências aqui da Bahia, do Nordeste, que está preocupada hoje em entrar na internet. Então eu acho que a gente vai poder ter um debate bem legal sobre esses assuntos. Bom, pessoal, então vamos lá. O tema do debate hoje é sobre redes sociais e convergência midiática, como a Juliana falou. E aí, para começar, eu pegar até um gancho aqui no blog do Giacomo, né? Que ele começa a conversar com a gente lá num dos posts do blog dele, que saiu até no blog Mídia 8, se não me engano também, que ele está tratando um pouco desse cenário que a gente está vivendo hoje, de várias mídias, a gente bombardeado de muita informação. E aí ele cita, né? Eu vou ter que pegar a cola aqui porque o número para decorar é complicado. Mas aí ele cita assim, um estudo de 65 diz que era possível impactar 80% dos telespectadores com apenas 3 comerciais de 30 segundos. Já hoje, são necessários 117 comerciais do mesmo tamanho para você conseguir atingir a mesma quantidade de pessoas. E aí, dentro desse cenário aí que a gente está vivendo, bombardeado de informação, a pergunta que eu tenho para começar vocês entendem que, apesar de vocês não terem vivenciado essa época de 65, que esse cenário antigo, exato, que esse cenário anterior era mais fácil para o publicitário atuar, e aproveitando o gancho, se esse cenário de convergência traz mais dificuldade ou mais oportunidade para a gente que trabalha com comunicação. Eu posso sim. começar aqui? Bom, como todo bom artista, porque nós somos um pouco artistas, né? Publicitário tem, a pessoa que trabalha com publicidade, ela tem um pouco de artista nisso. Todo mundo gosta de ver o seu outdoor colado e dizer, um tweetdoor, né? Que fiz, né? Ou um tweetdoor, né? Ou um tweetdoor, né? Que eu tive o prazer de fazer parte daquele processo também. Então o que acontece? Vai variar bastante. De que maneira?
Antigamente você precisava só de 3 comerciais, você atendia a audiência toda, mas quanto era essa audiência toda, né? Hoje você bota um videozinho no YouTube e atinge milhões de pessoas. No caso do Psy já passou de 1,5 bilhão, né, de visualizações. 1,5 bilhão de pessoas vendo algo é algo que você, nessa época, você não sonhava. Então, na verdade, tudo depende da criatividade, da qualidade daquilo que está sendo criado. Né? Se você coloca aquilo num pedaço de papel escrito, ou na internet, ou no outdoor, ou num folheto, o que importa é a qualidade daquilo que você criou. Então, assim, eu não considero nem mais fácil nem mais difícil. Eu acho apenas que os meios mudaram. Agora, quem não mudou junto com os meios, aí ele realmente está tendo muita dificuldade. A gente está vendo o publicitário aí se batendo mesmo, agências se movimentando para poder acompanhar o que está acontecendo. Eu escrevi um texto em 2010, a propaganda não é a alma do negócio, dizendo, fazendo um pouquinho de exercício de tendência, né? E a gente está vendo hoje acontecendo mais ou menos isso. Quem tiver curiosidade depois dá uma acessada. A propaganda não é a alma do negócio, bota no Google, vocês vão se bater com um texto lá, né, falando isso. No futuro o papel das agências de propaganda iria mudar, assim assado, utilizar outras ferramentas. Então, tem muita gente baratinado com o momento que está acontecendo. Tem outros que estão navegando em céu de brigadeiro, porque já estavam lá atrás antevendo o que ia acontecer e estavam se preparando para isso. Mas ainda digo que a gente está vivendo um mundo beta. É um momento novo para todo mundo, mesmo para nós que já estamos pesquisando há mais tempo, ainda é novo. Todo dia novidades acontecem, mas está pior para quem realmente está estagnado, né? Só para defender o Dado, né, Dado está no livro Muito Além do Merchan, de Raul Santana, se eu não me engano, e ele fala sobre a mudança na publicidade, como é que hoje estão trabalhando publicidade misturada com conteúdo. A pergunta dele é bem polêmica, né, eu acho que provoca essa polêmica, e assim, é aquela coisa, não sei se dá para dizer que hoje é mais fácil, mas hoje você trabalha com uma quantidade infinitamente maior de plataformas e que se atualizam e que modificam e que deixam de estar na onda, que uma hora diminuem muito rapidamente. Então, na minha opinião, antigamente você trabalhava com algumas plataformas mais estanques, algumas mídias, né? Então você tinha o outdoor, você tinha o formato para televisão. Já hoje você tem que trabalhar com milhões e milhões de possibilidades dentro da internet ou fora da internet, seja no mobiliário urbano, seja dentro de uma faculdade, seja dentro do avião. Então, assim, existem muito mais formatos e eu acho que exige um pouco mais de profissional que ele se atualize e que ele esteja mais ligado no que está acontecendo. Então, assim, outro ponto que eu acho importante de citar é a questão em relação ao modelo de negócio, né? Então, durante alguns anos, durante talvez 20 anos, eu posso estar errado, vocês podem me corrigir, as agências tinham um modelo de publicidade mais pronto, que é rentável. Hoje, as agências digitais ainda têm dificuldade de serem tão rentáveis quanto um negócio offline. Então, vocês devem saber que, por exemplo, uma veiculação em televisão gera uma quantidade absurda de dinheiro para uma agência, e que é uma dificuldade dentro da agência. Então, às vezes, para você convencer um cara de que ele não tem que investir, para a própria agência, que ela não pode investir na televisão, que seria melhor investir no Google AdWords, por exemplo, é uma luta, porque não é rentabiliza da mesma forma. Então, é um desafio grande, assim. E, na minha opinião, traz novos elementos, né, assim, para a publicidade. Hoje a publicidade é diferente, não é mais a mesma coisa. Eu queria complementar dizendo que, para mim, o grande desafio hoje do profissional de comunicação é lidar com a economia de atenção, porque os usuários eles estão sendo impactados por uma série de novos canais, uma diversidade de canais enorme, como o Giacomo falou, e como conquistar a atenção desse cara, como fazer com que ele pare e aquele momento do dia a dia dele tão corrido e tão cheio de atividades para prestar atenção em você. Então, por um lado, a gente tem o benefício de ter uma série de novos canais para trabalhar linguagens diferentes, formas diferentes de impactar e dialogar com esse público, a gente tem a grande dificuldade de trazer esse cara para você, né? Fazer com que ele pare um momento do dia dele e te veja. Então, para isso, na minha opinião, também traz um benefício, né? O desafio traz um benefício, que é fazer com que as pessoas se tornem, né, as marcas, enfim, as organizações de modo geral, se tornem mais relevantes para esses usuários. Tentem alcançar, dialogar com os usuários que realmente se interessariam ou teriam ali um vínculo, seriam sensíveis ao negócio, ou produto ou serviço dele.
Então, resumindo, seria isso, né? A gente tem uma maior diversidade, isso é muito bom, mas por um lado a gente tem que rebolar para fazer com que esse cara preste atenção na gente. Só tem uma coisa só interessante, que tinha na época eu fiz escola técnica federal, mudou o nome tanta vez, Cefet, acho que agora tá IFBA, né, se eu não me engano, uma coisa assim. IFBA, né? E eu tinha um colega lá que mudou minha vida. Hoje o pessoal chama de bullying, né? Porque tudo hoje é bullying. Mas na época, assim, Marcos, a gente ia falar com ele, começava a conversar com ele, daqui a pouco ele virava pro lado e ia, pô, velho, preste atenção, ele virava e falou assim, seja interessante. E isso que na época eu dizia, porra, que cara, isso mudou minha vida. Né? Hoje eu busco ser interessante, isso valeu. Mas aí pegando o gancho na fala do pessoal, que é um pouco até do que o Marcelo tratou, que o consumo dessa mídia antes era mais isolado, né? Eu vou sentar para assistir TV, vou sentar para ler o jornal, vou sentar para ouvir o rádio. Hoje acontece meio que tudo ao mesmo tempo. E aí, onde é que entra as mídias sociais, as redes sociais nesse processo de convergência, né? Onde a gente começa a ver tudo simultaneamente. Qual é o papel das redes sociais nisso aí? Vou começar então essa. Ok, então eu acho que a minha opinião em relação às mídias sociais é que elas acabam inserindo no contexto de consumo de mídia uma camada social e menos hermética, né? Então, por exemplo, se antes você sentava, como você falou, stand-alone para ver televisão, ou no máximo com os seus amigos na sala ou familiares, agora você não tem mais essa limitação espaço-temporal, podemos dizer, né? Você pode estar ali consumindo televisão e ao mesmo tempo conversando com amigos, independente de onde eles estejam, ou independente até mesmo do horário da programação. Né? Então, essa questão de você romper a barreira do tempo e espaço é um ponto importante, e a mídia social ela entra como eu diria um elo mesmo, né? Ela entra como uma camada social que perpassa todo o consumo midiático, independente se é um consumo apenas de mídia digital. Então, assim, você pode estar agora vendo a televisão, vendo um VT de uma propaganda e comentar, pô, que VT é legal, então que VT horrível, que porcaria, que discurso, né, nada a ver. E essa camada social é muito importante porque a gente tem agora também a possibilidade de ter um feedback muito mais rápido do que antes. Né? Se antes você veiculava uma campanha de televisão, para você ter uma noção da percepção do público sobre aquela campanha, você tinha que investir em pesquisas de mercado, que não é que não são importantes, são extremamente importantes, mas elas têm uma dinâmica totalmente diferente, elas são mais demoradas, são mais caras, demandam um maior esforço, né, de pessoas, inclusive, não só de ferramentas. E hoje não, né? Se você tem, por exemplo, implementado dentro de uma campanha serviços de monitoramento ou outros serviços que permitam que você capte o feedback do usuário nas mídias sociais, você consegue ter uma resposta muito rápida das suas campanhas. Né? De repente, claro, não vai ser um público muitas vezes representativo, mas já é um indício para depois, posteriormente, investir em pesquisas mais aprofundadas. Né? Então, na minha opinião, eu acho que a mídia social, independente se o relacionamento ele vai acontecer no Facebook, no Vine, no Instagram, etc., é um fenômeno que ele vai existir independente dessas ferramentas em si, né? Então, assim, por isso que é importante a gente sempre esteja se atualizando. Eu falei, a grande dificuldade da minha área especificamente essas coisas mudam muito rápido, né? Não só de novas mídias que surgem, mas até mesmo as mudanças dentro das mídias que já existem. Então, eu acho que é muito importante que a gente entenda, antes de tudo, mais o social. Entenda de mídia, mas entenda mais o social, né, que é o que está permeando tudo isso. A gente vê também hoje um fenômeno interessante que são as mídias sociais pautando as mídias tradicionais. E lógico que a gente continua tendo os trend topics do Twitter invadidos pela programação de TV normal, porque é uma troca. Né? Mas hoje a gente está vendo a relevância cada vez maior das mídias sociais pautando os meios de comunicação mais tradicionais. A gente está vendo essa troca de informação e, aos poucos, eu participei recentemente de um debate sobre as manifestações e o embate que foi entre a imprensa tradicional e as mídias sociais em relação às manifestações. A gente viu a Rede Globo, o Jabor, fazer aquele discurso absurdo chamando todo mundo de vagabundo, de baderneiro e tal, e 2 dias depois o cara veio como o cara lavado, dando um discurso totalmente diferente,
Né? Por quê? Porque ele chamou de vagabundo, baderneiro, Paraná, e você sabia nas redes que era seu amigo, sua amiga, a pessoa que você conhecia, que estava botando foto ali, que não era nada daquilo. Então, assim, as mídias sociais ela tem um poder muito grande porque a gente não fica subjugado ao que a mídia convencional fala. Antes, os meios tradicionais botavam presidente, tiravam presidente, vocês sabem do que eu estou falando. Então, não que viveram mais de história, né? A Globo elegeu Collor, isso ficou claro, gerou factoide para derrubar Lula, tal, no finalzinho da eleição ali, né? Quando quis fazer impeachment de Collor, fez. Hoje, o poder dessas mídias tradicionais estão mais diluídos, porque todos nós somos hub de mídia, hoje nós somos produtores de conteúdo. A convergência do ponto de vista não tecnológico, mas cultural, as redes sociais têm um papel determinante nesse processo. Então, assim, é a mudança de comportamento das pessoas e dos usuários em relação à tecnologia, né? Então, assim, eu acho que as redes sociais são fundamentais para o surgimento dessa postura proativa, tanto das pessoas que estão pulando de canal em canal atrás de uma experiência mais interessante, quanto para as próprias empresas. Ele falou das manifestações, o Pedro falou, e é muito interessante, porque até antes das manifestações, eu trabalho mais com a parte política, né, hoje, marketing digital voltado para a política. Eu tenho, por exemplo, uma fala de Lula dizendo que as redes sociais não eram importantes. E após o episódio das manifestações, que foi construído quase que unicamente a partir de redes sociais, todo mundo está de olho em redes sociais. Vocês devem estar vendo aí agora uma avalanche de políticos fazendo anúncios no Facebook. Essa semana vi vários. Então, assim, de lá, das manifestações para cá, é fantástico como as pessoas passaram a dar mais atenção para isso e levar a sério, viu aquela de verdade, né? Então, eu vi vários marqueteiros importantes, nos primeiros dias da manifestação, falar assim, isso aí não vai dar nada, isso aí é bobagem. E dias depois, os caras estavam com mãos atadas, preocupados com para onde aquilo aí podia levar, né? Então agora a gente sabe o quão diferentes são as pessoas, os usuários, o poder que eles têm para mudar a partir das redes sociais, né? Agora esse usuário, esse cidadão que está ativo nas redes sociais e que está consumindo essas mídias de maneira diferente, isso é coisa de livro ou é um privilégio nosso aqui que tem smartphone, que tem TV a cabo, que tem internet? Ou vocês acham que isso é uma realidade que já está refletindo até no trabalho de vocês, do cliente já chegar e falar, vamos pensar nisso porque esse fenômeno está acontecendo? Porque a gente está ciente que vocês estão observando esse fenômeno, mas essa demanda também já chega para vocês, porque o cliente de vocês já estão percebendo isso? Essa pergunta é bem interessante porque me passa um filme na cabeça, né? Assim, eu lembro quando a gente começou a Pay-Per-Click aqui, isso no final de 2008, início de 2009, foi um período que começou a se popularizar bastante a ideia de marketing mídia social. No setor político vinha o case Obama, né? Tinha uma série de empresas já fazendo cases interessantes. Então, o mercado aqui de Salvador já começou a entender que isso não deveria ser mais um plus, deveria ser realmente assim, tinha espaço para empresas especializadas nisso, né? Só que mesmo assim, naquele período inicial, era muito difícil convencer, primeiro, a importância do cara inicialmente investir, e depois mostra para ele que não é um investimento também barato, entendeu? Não é um investimento qualquer, não é como uma verbinha pequena que ele vai ter resultados realmente interessantes. Embora dele também... Acho que é de graça, né? É de graça e tudo mais, tem essa questão. Então, assim, eu lembro que no período inicial a gente tinha um esforço muito grande de educar o mercado. Então, produzir conteúdos, explicando as possibilidades e aplicações dos serviços de mídia social, o que é monitoramento, né? A importância do relacionamento, o que é saque na internet, né? Esse tipo de conteúdo. A gente investiu muito nisso, principalmente a Pay-Per-Click, foi aí que a gente ganhou muita projeção, inclusive. E, inicialmente, a gente tinha esse esforço também de chegar até o cliente e convencer da importância daquele espaço, daquelas mídias, para o negócio dele, para o relacionamento com os clientes. Esse cenário, ele mudou bastante. Eu não digo que é um cenário ainda perfeito, mas é um cenário que hoje a demanda já é bem maior de lá para cá, né? Eu não tenho mais que ir lá na porta de cliente em cliente, muitas vezes, assim, para explicar para ele o que é mídia social. Isso já é ponto batido, ele já sabe o que é um Facebook, ele sabe o que é Twitter, ele sabe o que são essas mídias mais mainstream. Né? Ele pode não conhecer uma mídia mais de nicho, né? De repente uma coisa nova que surgiu agora, mas o mainstream ele já conhece, ele sabe que é importante, ele sabe que ele consegue ter resultados ali.
Então o momento agora, na minha opinião, não é mais ensinar, agora é realmente ser assertivo. Ok, beleza. Uma vez que você já demonstra um interesse, demonstra uma inclinação para investir nisso, então vamos avaliar efetivamente como você vai entrar nesse ambiente, como você vai se posicionar. Porque muitos deles também, devido a todo o burburinho que se gerou em torno das redes sociais, né, eles começaram a investir por conta própria, fazer dentro de casa de uma maneira bem caseira, criavam uma série de perfis e abandonavam os perfis, criavam uma série de ações que infringiam todas as regras de uso das mídias sociais, né, todas as regras de concurso cultural, enfim. Não à toa o governo veio agora e deu uma puxada de orelha em todo mundo. Então, assim, é natural de um mercado que está começando, né? Ele começou muito informal, feito de uma maneira muito caseira por empresas pequenas ou empresas grandes que diziam que faziam, mas não sabiam o que fazer. E aí agora o cenário já é outro, já é um cenário onde empresas estão muito mais profissionais, com serviços muito mais consolidados e com metodologias, processos já criados, e um cliente muito mais exigente também, um cliente que já chega muitas vezes sabendo o que ele quer. Né? Ele não vai chegar, eu quero um monitoramento. Ele, olha, eu quero um monitoramento porque eu quero saber exatamente isso daqui, o meu objetivo é esse, eu quero essa informação para aplicar dessa forma dentro da minha empresa. Já tive esse tipo de contato. Assim como também é o cara que não sabe o que fazer ainda e cabe você, enquanto profissional, ter uma postura, na minha opinião, de orientá-lo da melhor forma. Só um ponto aqui que foi tocado que eu acho interessante, esse negócio de graça e tal. Isso é um pouco de culpa das próprias empresas que falam assim, alguém aqui tem Facebook e você, então você cuida você passa a ser o analista de mídias sociais da empresa, né? É impressionante. Não o cliente, aí cabe um papel da gente também educar, no sentido de que aquilo ali é extremamente estratégico. A relação com o cliente nas mídias sociais é extremamente estratégico. Porque, na verdade, você está conversando, você está trocando ideias, você está aprendendo com o cliente, ele está lá para falar o que ele acha da sua empresa, seus produtos, seu serviço. E, muitas vezes, o estagiário cuidando disso, pode acontecer coisas assim, bem estranhas. Assim. Então, não é bem assim, né, que deve acontecer. Então, eu acredito que vai evoluir, assim, quem gosta de escrever, quem gosta de ler, quem é uma pessoa curiosa, quem é uma pessoa que gosta de estudar, quem é uma pessoa que curte tendência, esse profissional vai ser extremamente valorizado, porque lá, por exemplo, na Equilíbrio a gente não contrata mão de obra, a gente conecta cérebro de obra. É um conceito que a gente tem, porque mão de obra executa, e a gente precisa de pessoas que pensem. E analista de mídias sociais, eu acredito que ele vai evoluir para uma pessoa bastante valorizada, porque é extremamente importante aquele papel dela. A gente mesmo agora acabou de fazer um trabalho junto com a Costa Andrade, né, que a Ideatriz atende a parte tradicional e a gente está atendendo a parte digital da Costa Andrade, e eles lançaram um empreendimento e com um pouco mais de 3 meses ele deu 100% vendido, ele não gastou nem 40% da verba que ele iria gastar, porque esse ano, pela primeira vez, eles fizeram um trabalho paralelo de mídias sociais e tudo mais. Então, assim, a gente está começando a mostrar resultado também, e isso tem sido importante para o mercado, né? Principalmente porque tem uma frase antiga de propaganda que fala que na propaganda 50% da verba, ele nem sabe se deu certo ou não, só 50% da verba que deu certo, e aí a gente não sabe medir qual é qual. Só que na nossa área não. Tá aí o Marcel, que a empresa dele tem inclusive uma pegada bem nessa parte de mensuração. Então ele sabe que a gente mensura mesmo tudo, né? Cada clique, então a gente tem como mostrar resultados concretos. Acho que não. Pronto. Hoje os clientes estão demandando sim, cada vez mais a parte digital. Não por acaso as agências grandes de Salvador estão começando a ficar mais preocupadas com esse tipo com os formatos para a internet, né? Então, os clientes sabem que eles podem ter mais do que um outdoor na internet, entendeu? Então, às vezes, tem esse tipo de discurso, você vê peças para a internet feitas apenas como... Está apenas replicando o que você sabe na televisão, está exibindo o vídeo que foi feito para o VT para a televisão, ou então o outdoor vai virar a capa do seu Facebook. Né? Então, assim, os clientes não estão bestas mais, eles estão exigindo das agências que elas se atualizem e que elas saiam dessa zona de conforto delas. Né? E em relação
as pessoas se perguntam, né? Eu tenho aqui uma pesquisa do Google que fala que no Brasil 30 milhões de pessoas consomem 3 telas ao mesmo tempo, né? Que significa notebook, smartphone e um tablet, né? Ou seja, isso é mais do que a população do Reino Unido, é mais do que a população da Holanda, é mais do que a França, por exemplo. Então, no Brasil, a gente tem um mercado consumidor absurdo, gigantesco, crescente para esse tipo de ação. Só um detalhe que você falou nos smartphones, né? Terminou que a gente não dá conta das pessoas que têm smartphones. Logicamente que você existe... só uma pergunta aqui. Esse mês agora de agosto, tem alguém lendo algum livro? Pô, que bom, viu? Parabéns aí. Né? Inclusive aqueles que levantaram assim, meu Deus, então que levantar é famoso. Tem que levantar. Mas é importante a gente... isso aqui não vai substituir, em hipótese alguma, quem terminou o livro, não, Marcelo, não vou perguntar essas coisas. Mas tem um livro que eu indico, assim, eu sou um conto mais leitor, então assim, eu indico A Cauda Longa do Chris Anderson. Alguém já leu? Só para tem uns 2 ou 3 que já leram aí, estão na frente essa galera. E o conceito da cauda longa, para explicar isso, por isso que eu fiz esse preâmbulozinho, você tem os early adopters, aqueles que eu mesmo estou tenso esperando o Moto X ser lançado, porque eu preciso ter um Moto X, o primeiro celular do Google mesmo, feito pela Motorola Mobility e tal. E tem aqueles que só vão adquirir à medida que você vê os novos lançamentos, aí você vai barateando, e vai chegando outro acesso e tal. Tem gente que agora está comprando um S2, tem agora que está comprando até um Galaxy S, já está comprando um S4. Mas você tem os early adopters, são aqueles que imediatamente adotam a tecnologia e depois essa tecnologia vai sendo adotada aos poucos. Então, assim, com o barateamento também, está tendo até isenção de impostos para fabricação de smartphone e tal, então você já está vendo hoje smartphone mais barato. Hoje você tem smartphone aí de R$400, R$450, você já compra um Androidzinho bacaninha, divide em 10 vezes no cartão IBIS. Então, se você chega hoje numa comunidade, você chega na comunidade e você vê uma TV de 42 polegadas no mínimo, uma antena da Sky, como é o processo, antena da Sky e tal, e smartphone, né? Muito xing-ling, mas tem muita gente também já adquirindo smartphone, então tá se espalhando. Uma das lojas da Casa Bahia que mais vende no Brasil fica na Rocinha. Tá vendo? Aqui, um dado até estava no exame de uns 2 meses atrás, que eles tinham os produtos mais de baixa qualidade, porque era na Rocinha e não vendia tanto. Eles resolveram colocar os mesmos produtos de shopping, e aí a venda da loja pipocou, né? Que é esse fenômeno que o Pedro estava conversando. Está espalhando. Está espalhando, exato. A essa pergunta, eu acho que a gente talvez possa começar pelo Giacomo. Talvez o Marcel e o Pedro tenham mais como responder pela experiência de vocês não sei se vocês trabalham com agências tradicionais também, né? Porque vocês focam mais no digital. Mas você você também foi para a Layout com essa missão de, poxa, vamos girar essa roda aqui do digital na Layout. A minha pergunta vocês percebem lá que nesse cenário novo é muito diferente produzir o conteúdo que vai estar impactando em várias mídias diferentes, para você não fazer só o outdoor que eu fiz para a rua, vai estar um banner no site da Globo. Vocês estão percebendo esse impacto lá? Como é que está sendo a vivência da equipe aí? Porque tem muita gente old school lá, né? Ter que entrar nesse universo digital, eu acho que ainda incomoda muita gente, sabe? Tipo, as pessoas estão acostumadas com algumas coisas, alguns tipos de padrões de comportamento, de serviços, de processos que estão tendo que mudar. Então o cara da mídia agora ele precisa se preocupar se vai ter para celular, se vai ter para iOS, se vai ter para Android, coisas que você nem sabia, não tinha nem ideia, sabe? O formato é esse, manda para lá e vai. Mas agora tem um monte de coisa chata, um monte de coisas pequenas que o cara precisa se preocupar e você não estava preocupado com isso. Então, assim, ainda é uma coisa que está exigindo que as rotinas se modifiquem. Um caso legal que eu acho também, né? Vocês devem trabalhar com Photoshop. Então, assim, normalmente o pessoal, né, de agência off, como é que ele faz? Ele desenha uma única camada, né? Então, assim, é chapado. Quando o cara vai fazer para a internet, você tem que pedir para esses profissionais que fazem isso há 20 anos, esse elemento tem que estar numa camada, esse elemento tem que estar em outra camada, esse em outra camada, para a gente poder fazer o site, poder fazer uma animação, poder fazer um paralaxe, poder brincar com alguma coisa, entendeu? Porque senão não faz.
Então imagina você, para um profissional lá que está há 20 anos fazendo isso, você fala, amigo, por favor, preciso que você faça isso assim, assim, assado. Você precisa entender também que o nosso ritmo de trabalho é diferente, os nossos prazos são diferentes, não funcionam da mesma forma que vocês. Então assim, toda a agência precisa se aprender a mudar tudo, a rotina, é uma mudança completa na rotina dentro das agências. A gente tem como os principais parceiros, principalmente no mercado aqui de Salvador, as agências de publicidade. Assim, a gente tem uma proximidade com diversas agências, inclusive a Layout, a agência de Giacomo. E assim, é muito interessante ver esse processo das agências, né? Onde no início, muitas delas ou não investiam ou sequer queriam investir nisso, e aí acabavam terceirizando quase que 100% desses serviços. E aí a pressão que essas agências passam a ter dos próprios clientes e a necessidade de ter que investir. Isso não é um movimento apenas no mercado baiano, é um movimento no mercado nacional. Em São Paulo isso aconteceu e está acontecendo ainda. Em Brasília isso também está começando a acontecer. Mas, assim, por um lado, falando um pouquinho pela experiência de quem está do lado de uma agência de comunicação digital, isso pode soar como uma ameaça para uma agência de comunicação digital? Pode, mas ao mesmo tempo não, porque há ainda muito espaço para trabalhos em parceria, né? Então eu vejo pelo próprio posicionamento da Somar, que é a minha agência lá em São Paulo, em que a gente faz uma série de trabalhos em parcerias com outras agências, com TV1, Agência Tudo, Talent, enfim. E é o mesmo que acontece aqui em Salvador. O que, na minha opinião, é extremamente importante para as agências, elas internalizando ou não a comunicação digital, é que elas entendam de comunicação digital, porque a conversa tem que fluir, né? Isso que ele falou do exemplo do Photoshop é um exemplo mínimo, na verdade, de muitos outros casos que acontecem e que você percebe um desconhecimento total da agência tradicional do que você está falando, onde você vai ter que perder um tempo primeiro, novamente, ensinando para o cara o que é aquilo, como é que funciona, como é que aquilo dá resultado, ao invés de a gente partir por um papo muito mais estratégico, de tipo, ok, a gente já sabe o que é, a gente tem que pensar em como a gente vai utilizar da melhor forma, né? É um outro passo. Então a gente perde um pouco de tempo aqui ainda no mercado de Salvador, tendo que voltar atrás nesse passo de, ok, olha, você sabe o que é o Waze? Então o Waze é um aplicativo de GPS. Então o Waze ele agora permite que você faça anúncios dentro dele. E a compra de mídia lá é assim como no Google AdWords, que é de CPC. Aí a pessoa pergunta, CPC? Aí você, putz, vou ter que voltar tudo. Então vamos lá, o que é CPC? CPC é custo por clique. Isso assim, parece que... parece um pouco irritante, né? Mas assim, é importante na verdade. Eu acho que todas as agências profissionais de comunicação digital devem estabelecer esse diálogo. Eles não devem chegar assim, dando o conhecimento dado, assim, como se já fosse ponto batido naquela agência. Ele deve realmente fazer essa troca. E aí que nessa troca, na minha opinião, surgem trabalhos maravilhosos. Quando uma agência, primeiro, tradicional, novamente, investindo ou não em comunicação digital, ela se abre para sentar com quem entende digital e, ok, vamos dialogar. Eu vou trazer o que eu sei aqui de mídias tradicionais, você traz o que você sabe de comunicação digital e vamos fazer comunicação. Entendeu? Independente se é comunicação digital, comunicação offline. Porque, na minha opinião, isso é uma mera distinção para estudo, né? Para caracterização. Mas comunicação é uma coisa una e integrada, na minha opinião, principalmente hoje em dia. Não tem como você pensar só o digital, pensar só o offline, pensar só o mobile, entendeu? Como parte do digital, enfim. Tem que estar tudo conversando, cara. E aí que você vê a maioria dos problemas, né, na minha opinião, também de campanhas e esforços de comunicação no mercado. As coisas não conversam. Você vê a campanha tradicional indo por um lado, na internet o cara está indo por outro lado, totalmente diferente, sabe? Então, assim, resumindo a ópera, eu acho que é um processo interessante, válido, muito importante que as agências realmente invistam em conhecimento, em comunicação digital, operacionalizando ou não, para que isso facilite o diálogo não só com os próprios clientes da agência, né, mas também com os parceiros de mercado, porque, na minha opinião, é algo que eu ainda, enquanto parceiro de mercado de muitas agências, sinto dificuldade em Salvador. Você tem um outro detalhe também, que até o Diácono falou, da questão de que você pega uma peça e adapta para outra. Essa preguiça é antiga. A gente ouvia na rádio várias vezes o áudio do VT dizendo assim, veja agora os produtos. O cara pegava o áudio, né, e jogava no rádio o áudio do VT, então ele não criava um spot específico para aquele meio. Então essa preguiça já se arrasta há anos. Então... Você pega até a lógica, por exemplo, das radionovelas, quando foi para a televisão, a dinâmica de gravação era exatamente igual às radionovelas, eram dinâmicas assim, era ao vivo, na verdade. O cara era tipo ali, em tempo real, falando, porque as radionovelas eram
a grande maioria também é ao vivo. Então, com o tempo, cada amigo vai encontrando seu caminho. Né? E aí já existia um pouco isso. Só que, assim, as agências tradicionais continuam falando, e eu acho que todos vocês aqui já devem ter usado a expressão atingir o público-alvo. Não é isso? Aí eu pergunto a vocês, rapidinho, vamos analisar, atingir, lembra o que para vocês? Uma porrada, uma bordoada, um tiro, uma cacetada, algo assim. Público-alvo. Porque a pessoa sentava na frente do Faustão e ficava 6 horas ali, né? Engordando, né? Na frente do sofá. Só que, primeiro, você não atinge mais o público-alvo, você interage com o prosumidor. O Alvin Toffler já falou nesse conceito há anos. No futuro, os consumidores irão evoluir para o papel de prosumidores, que ao mesmo tempo nós seremos produtores e consumidores de conteúdo. Então, as agências continuam pensando em atingir o público-alvo, quando na verdade o papel hoje é de interagir com o prosumidor. Então, quando você fala para ele de prosumidor, mesma coisa. Prosumidor, o que é? Então, cada papo com a gente, você vai para vender um produto, você tem que dar uma palestra. Mas isso mesmo, os bandeirantes passaram por isso e nós estamos, né, passando também. E é muito legal você citar o prosumidor assim, como um conceito aqui para a galera, porque assim, na minha opinião, eu acho que o público de modo geral, cada vez mais ele demanda não só o consumir, mas ele quer de certo modo participar, né, ele quer ver que ele teve de algum modo importância dentro daquela campanha, ou ação, ou esforço de comunicação de modo geral. Então, assim, isso faz com que a gente tenha que pensar não só numa lógica de interação, mas numa lógica de permitir que esse cara participe, né? Interaja, compartilhe, troque. Exatamente. E quando a gente fala de mídia social particularmente, eu costumo dizer, e gosto de falar disso, que mais do que você estabelecer interações, né, na verdade, com quem é o seu público-alvo, como você falou, né? O cara que é o de interesse, exatamente. É você fazer com que os amigos, os contatos daquela pessoa interajam e fale para ele, compartilhem com ele. Né? O discurso publicitário, isso, uma série de pesquisas saem todos os anos comprovando, né, que é um discurso cada vez mais que cai em descrédito na sociedade de um modo geral. Não quer dizer que a publicidade não é importante, mas o discurso publicitário, ele se torna cada vez mais desacreditado. E as pessoas, elas acreditam mais em quem? Nas pessoas que são próximas, nos amigos, em quem pessoas como ela. Então, assim, não é à toa quem é que vai viajar ou vai comprar alguma coisa, enfim, vai fazer qualquer tipo de atividade, vai num blog e lê experiências de outras pessoas, faz pergunta para os amigos no Twitter, faz pergunta para os amigos no Facebook. Então, assim, é mais do que, novamente, né, mais do que você chegar e criar uma campanha para o cara consumir, fazer com que ele possa compartilhar essa campanha com todos os seus amigos. E aí é bom a gente lembrar de que coisas também que estão dando certo, estão sendo bacanas. Por exemplo, o Fábio Pochá mesmo, ele tem puxado, né, uma maneira de fazer comunicação bastante interessante. Os caras transformaram o Porta do Fundo, polêmicas à parte, de vez em quando os caras metem os pés pelas mãos, mas polêmica à parte. Os caras transformaram aquilo no maior canal de humor do mundo, né, o maior número de visualizações do mundo. O cara tá, você liga a TV, só dá Fábio Pochá, tá na internet, só dá Fábio Pochá. Então o cara, ele, além de muito inteligente, ele tá sabendo fazer. Você vê o Quat agora, o cara trouxe o comercial do Quat, vocês devem ter visto, onde vocês se conheceram, né? Ele fala, na missa, né? E aí ele fala, se você tem uma história legal, mande pra gente, tal. Então a TV tá começando a querer também buscar um pouco desse diálogo. Em relação aos criativos, olha só que interessante. Primeiro que a galera que trabalha em criação, eles se apoderaram do termo criativo é ele. Olha só. O atendimento não é criativo, a produção não é criativo, o cliente não é criativo, não. O criativo é o cara lá. Então você chega, bate na porta assim, eu já trabalhei em várias vezes tradicionais, o atendimento chega assim, abre a porta só um pouquinho e fala, olha, eu tenho uma coisa para falar com você, porque o cliente falou, esse cliente tá demais, né? Eu sou um gênio, fica aqui. O cliente é burro, né? O cliente, o que esse cliente diz assim, a propaganda seria perfeita se não fosse o cliente. O pessoal fala muito isso, os criativos falam isso. Só que o que acontece, hoje você tem outro perfil de cliente, né? A gente mesmo tá fazendo agora o site novo de Saulo, e a galera de Saulo vai lá com a gente, senta junto, e a gente pensou junto todo o processo, né? A gente troca ideia desde a estratégia de como vai ser o site, elaboração do site. Tem dias que a galera lá tá dentro, a gente só não vai com o código junto e tal, e a gente constrói. Então a gente está construindo um projeto junto, e isso é uma evolução. E não aquele negócio, o cliente fala, meu produto, não, deixa comigo, eu sei. Aí bola lá aquele anúncio fantástico, né, para prêmio,
e vai lá e apresenta para o cliente não é nada disso, você não entende nada, quem entende o seu produto sou eu que sou criativo, não é isso mais. Então o cliente ele tem que estar mais... Né? Então para o criativo, o egocêntrico criativo, é complicado realmente dizer para ele, velhão, o que você sabia, né, tá super defasado, vamos dar uma reciclada. Não é difícil para o cara que tem 2 leões lá, não é difícil. Nizanguanais entrou no Twitter logo no começo, old but gold, né, como diz o outro. Então ele entrou e aí ele em vez de tweetar 140 caracteres, ele tipo fazia um texto quebrado, mas Pô, a galera começou a esculhambar, perturbar, e o cara criou o Twitter explicando os Nizanguanais, né? Saiu do Twitter. Então um gênio, todo mundo aqui obviamente admira em algum aspecto do cara, mas ali na prática precisa aprender. Então tem que ter um pouco dessa humildade. A gente, quando começou o boom, né, da mídia social e da mídia digital como um todo, um dos grandes atrativos foi que o pequeno empresário, o dono de pequena empresa, média empresa, ele falou, não, agora eu tenho como aparecer, porque mídia na Globo eu não tenho como fazer, porque eu vou botar inserção de 30 mil para aparecer uma vez, e aí o próprio Google se vendia assim, né, você pode investir só R$50, R$100. Só que aí a gente está vendo que o processo digital está ficando mais rebuscado, esse próprio cenário de convergência que a gente às vezes vai para uma estratégia de transmídia que é custosa fazer, você criar um universo diferente ali em cada que as mídias se conversem, né? E aí a pergunta é, dentro desse cenário, a pequena empresa vai ficar de novo sem voz ou vai ter espaço para ela? Porque assim, tem muita gente aqui que acredita que está pensando em montar empresa, quando a gente trabalha em agência grande, a gente tem acesso aos grandes clientes que vão ter o recurso para investir em campanhas assim, né? Mas quem trabalha com pequena empresa sabe que é mais complicado. Tá. Na minha opinião, eu acho que a pequena empresa, PME, na verdade, pequena e média empresa, tem espaço sim, no que se respeita à comunicação de modo geral, mas especificamente no digital, acho que é um caminho, na minha opinião, ela vai encontrar formas assertivas de encontrar um público qualificado, um público que realmente se interessa pelo que ela tem a oferecer, de uma maneira ainda assim menos custosa, sabe? Não quer dizer que ele vai ser barato ou vai ser de graça. Então é esse que é o ponto e que aí vem a importância de educar, né? De você mostrar, olha, não é de graça, não é barato, mas com certeza vai custar muito menos para você que não tem tanto budget, vamos dizer assim, para investir em campanhas altíssimas e inserções em mídias tradicionais, vai gerar um resultado interessante para você, né? Baseado nessa verba. A gente tem bons resultados, assim, lá na BBB a gente tem clientes desde clientes de grande porte, médio, clientes pequenos. E assim, a gente tenta ao máximo entender a realidade de cada cliente, sempre investir, antes de tudo, num planejamento estratégico, porque para mim é a base de tudo, para que você possa estabelecer uma defesa não só teórica dos objetivos de comunicação e da forma de comunicação, mas assim, de posicionamento, de modo geral mesmo, ou seja, quais são as mídias mais interessantes para você, né? Onde você deveria investir, pensar em modelos progressivos, sabe? Pensar em parcerias, formas de assim, ok, você não tem grana para produzir imagens, não tem grana, como é que a gente pode fazer isso? Você não tem alguém quem você pode contar, alguém que você poderia estabelecer algum tipo de parceria, sabe? Então, assim, meios existem, assim, eu acho que o mais importante é que as agências tenham também o carinho de olhar para um cliente pequeno da mesma forma como ele olha um cliente de médio e grande porte, né? Porque por muitas vezes, por ser pequeno, a agência já meio que coloca de lado, não presta o mesmo serviço, a atenção que ele deveria. E eu acho que sim, você tem que assumir cada cliente como um cliente especial, né? E pensar dentro das limitações dele como você pode trabalhar da melhor forma. Eu penso desse jeito. Eu estou totalmente de acordo com o Marcel, assim, nem tudo, na internet assim, é um campo muito vasto, né? Então você tem desde o espaço para trabalhar uma big campanha com uma animação como a da Vivo, sacou que um vídeo que vai custar milhões de reais para você, como você tem a chance de trabalhar, às vezes, uma só mídia, só fazer uma coisa simples, que também vai gerar um resultado sensacional para o cliente. Eu já vi várias vezes, já tive a experiência de hoje ver um cara que bota um outdoor na rua, pagando 6, 7 mil reais por semana, só pela exibição, né? E o cara investe às vezes 2 mil reais no ad, hoje tem um retorno às vezes muito maior, cara. Então, assim, tem tantas possibilidades, é um terreno tão rico para o cara fazer coisas diferentes, criar ações, tentar se comunicar com o seu cliente.
Ele tem que saber, lógico que ele tem que saber assim, como a questão do planejamento estratégico, você tem que saber quais são os objetivos aqui. Eu quero vender mais, eu quero criar um relacionamento com a minha marca, eu quero criar um saque 2.0, o que eu quero fazer, entendeu? Então, assim, você tem que ter muito claro o que você quer. Então, assim, as empresas pequenas tem sim, lógico que nem sempre você vai poder se equiparar a grandes agências, mas às vezes eu tenho exemplos, hoje tem aqui, por exemplo, o João Supimenta, que tem o blog dele, né? Que ele fez em casa com uma câmera dele, sacou? E hoje é assistido por milhões de pessoas. Então, assim, criatividade, inovação, com uma boa ideia na cabeça, a internet tem espaço para todo mundo. O cara que vai investir milhões, o cara que vai investir em troco do pão, né? Eu queria só fazer um parênteses aqui. Eu gostei muito do que você falou sobre a questão da criatividade. Assim. Eu acho que o cliente pequeno, ele tem que, na minha opinião, o diferencial dele vai ser justamente, primeiro, ser extremamente assertivo, porque ele não tem muita grana, ele não pode errar. Né? Então, assim, é importante realmente que você tenha um cuidado de fazer com que aquela verba, mesmo que pequena, gere um resultado interessante, né? Que seja com uma campanha pequena de AdWords ou com conteúdos em blogs, relacionamento com formador de opinião, enfim, várias formas de interagir com o público. Mas, além de ser muito assertivo, vai ser extremamente criativo, que eu acho que é o pulo do gato, né? Assim, como você, pra gente, assim, eu tô falando enquanto agência, é uma dificuldade, cara, porque é muito fácil, assim, eu vou ser bem sincero com vocês, é muito fácil chegar com uma campanha que você tem bastante grana, né, onde você pode, vou criar um vídeo, não sei o quê, vou criar um totem interativo assim, um outdoor assado, né, quero ver você com uma verba pequenininha e ser criativo bom e gerar resultado com essa verba pequenininha, assim, é um desafio muito grande e é um desafio que, na minha opinião, eu sinto muito prazer, assim, sabe, porque é aí que você vai descobrindo novas formas de utilizar aqueles meios, né. Tentar sair da caixa, tentar criar outras parcerias ali com outros profissionais de mercado para gerar resultado. E, na minha opinião, isso traz uma riqueza para a agência, que é bem interessante porque, assim, como eu te falei, a grande maioria das agências, elas focam muito naqueles 10% do mercado, quando, na verdade, a grande maioria do mercado são formados por pequenas e médias empresas. Os players aqui em Salvador, os grandes players, são extremamente limitados, você conta nos dedos, né? Na verdade, você tem primeiro o governo, que é o grande player de todos. Quem atende o governo aqui, sabe disso. Depois você vai ter alguns grandes varejistas, como o Insinuante, como foi citado aqui, algumas concessionárias, né? Mas, assim, são muito limitados. A grande maioria são pequenas e médias empresas, que não vão ter verbas grandes e que vão ter expectativas grandes, né? Como trabalhar com verbas pequenas e expectativas grandes. Isso é um grande desafio, na minha opinião. O mercado de economia criativa, ele gera hoje, assim, ele só perde para o mercado do petróleo. O que é o mercado de economia criativa? É toda e qualquer grana que ele vem a partir de uma ideia, digamos assim, né? Então, músico, artista plástico, enfim, uma quantidade gigantesca de segmentos que gerem a economia criativa. E isso tudo tem dinheiro, muito dinheiro circulando, muitos pequenos dinheiros que somados dá um dinheirão enorme. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, 10 é muito ou é pouco? Depende. Justamente, tudo depende. Né? 10 pode ser muito, pode ser pouco, a depender do que a gente esteja falando. Então, às vezes essa pouca verba, essa verba pequena, esse tal, desse cliente, para o estúdio daquele rapaz que discursou, pode ser bacana, pode ser uma boa verba para a empresa dele que está começando, né? Então, assim, o que eu digo para vocês é: invistam parte do tempo que vocês gastam com a trama de Félix e o pai dele. Tá interessante, eu admito para vocês. Marcelo já salvou a Santa Ceia aqui do lado. A gente sabe, é divertido, é bacana e tal, mas quando você vai fazer esse somatório de horas que você gastou, você poderia ter feito uma especialização. Não necessariamente uma especialização dessas formais, na Unifax, que também é excelente, mas existe hoje inúmeras possibilidades de aprendizado dentro do ambiente online, que às vezes a gente fica somente perdendo tempo stalkeando no Facebook, não é isso? Não vocês, estou dizendo outro pessoal fora desse auditório maravilhoso, pessoal, né? Não vocês dormem cedo, mas tem gente que chega da meia-noite e fala assim: 12h30 eu saio do Facebook, não é isso? É quando dá 1h você fala assim: de 1h30 eu não passo. Aí às 3 horas da manhã falta a luz, você, graças a Deus, vai dormir. Né? Aí você lembra que você tem um smartphone, é horrível você ficar lá deitado. Não vocês, eu falo os outros, né?
Só um ponto, só para complementar aqui, que eu estava falando, eu fiquei com medo de ser mal entendido, né? Porque assim, muito embora na internet a gente tenha esse espaço para criatividade, é bom que vocês e que as empresas, os clientes entendam que a internet também não é o departamento de milagres, né? Porque todo mundo espera que a internet resolva tudo, né? Então assim, a comunicação é uma porcaria, a comunicação é horrível, ele não consegue, o produto é ruim, tá tudo ruim e ele espera que na internet, porra, você não conseguiu vender meu produto, cara, pô, não tem ninguém acessando o meu site, pô, a comunicação não gosta, ou então estão falando mal do governador, resolve aí rapidinho, pô, não é assim que funciona, entendeu? Então, é bom que isso fique claro para todo mundo. Boa, foi importante. Essa eu vou usar. Já está anotado aqui no meu Google Keep. Pode seguir. Galera, a gente tá com o tempo um pouco apertado, tinha até umas perguntas aqui pra gente fazer, mas a gente vai abrir para vocês. Se já tem alguém com uma pergunta pronta aí, já tem aqui uma pergunta. O pessoal vai até aqui na frente fazer. Gente, bom dia. Primeiro, eu vou tomar aqui a liberdade de me apresentar. Eu sou coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda. Queria pedir desculpas a todos vocês por não ter estado aqui para abrir o evento, porque, infelizmente, eu também sou professora do curso de Design e eu estava em sala de aula com os meus queridos alunos. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, inclusive Marcel. Eu gostaria de te relembrar e te agradecer, que a gente acho que em tempos anteriores fizemos contato via e-mail, com uma possibilidade de você estar aqui conosco. É muito bom receber todos vocês aqui. E foi através de ti que eu conheci o Fábio Bito, que inclusive me apresentou um pouco do portfólio da sua empresa. E eu fiquei super encantada, então vamos estreitar sim relacionamento, porque eu acho que esse é um espaço que é importante, que eu acredito que meus colegas aqui, que inclusive são professores, também acreditam. E agradecer ao pessoal do Publicitários de ter oportunizado isso pra gente, que é um espaço da gente aproximar a academia do mercado, porque queria também dar as boas-vindas aos estudantes que não são da casa, dizer que esse espaço universitário é um espaço aberto para todo mundo, tá? E eu acho que a universidade é um espaço, e eu acho que os meus colegas vão concordar comigo, um espaço em que as opiniões e pontos de vista são divergentes, e é isso que alimenta, eu acho, que a academia, né? O mercado. A gente está aqui para formar não publicitários ou profissionais de comunicação, mas cidadãos que são críticos. E eu acho que a gente que vive agora a cultura digital, é importante que a gente tenha esse olhar, porque no meio do furacão é difícil ter esse distanciamento. Só para pontuar para vocês, para não dizer que eu não estou inserida nesse contexto, além de acadêmica e professora, e aí não é exibicionismo, é só para defender o meu ponto de vista, além de professora, acadêmica, coordenadora do curso, eu tenho 14 anos aqui na instituição, eu também atuo no mercado. E eu também pesquiso cultura digital, e o meu mestrado na Universidade Federal de Goiás foi sobre livro digital. Então essa temática e a aproximação com vocês, eu adoraria, até porque relacionamento, network e tal. Fica o convite para voltar tantas vezes for necessário, para dizer a vocês o seguinte, que para além da pesquisa, eu também desenvolvo trabalhos práticos. Para a editora Melhoramentos, inclusive com livros digitais e tudo mais. Por que a Karina está falando disso? Porque eu amo meus alunos. E esse trabalho que eu faço aqui, amo. E quem é meu aluno que sabe disso, levanta a mão aí. Não sabem disso? Eu amo, me dedico, sou apaixonada por eles. E sou apaixonada por esse curso, sou apaixonada pela academia, muito embora eu também tenha atuação profissional. Então minha fala aqui primeiro foi para dar as boas-vindas a todo mundo e também para discordar. Porque a academia é isso, né? Então assim, discordar de algumas das falas, muito embora eu concorde com muitas outras, para dizer que mercado não é tudo, assim como a academia também não é tudo. Se a academia não servisse para nada, nós não teríamos nos formado, nós não seríamos professores, não é verdade? E eu acredito que, assim, a gente, na medida do possível, a gente está se retroalimentando. O mercado retroalimenta a academia e vice-versa. E é isso que faz desse espaço um espaço gostoso e democrático. Eu queria dizer que, assim, é com muito carinho, porque eu tenho um filho de 16 anos, e eu sei que às vezes a gente bole. Aqui tem gente muito jovem, eu tenho alunos de 16 anos aqui, eu tenho alunos de 17 anos aqui, eu tenho alunos de 18 anos, que eu conheço e outros de outras instituições, que eu não conheço, mas que eu acarinho do mesmo jeito. A minha preocupação com essa fala é dizer o seguinte, eu sei que nós docentes e profissionais de mercado, a gente exerce uma influência muito forte às vezes, num sujeito que está em formação. Então meu carinho de parar é para dizer que assim, somos um conjunto de coisas, de experiências de mercado e experiências da academia. O mercado publicitário precisa se profissionalizar para se legitimar.
Ninguém é médico sem formação, sem estudo. Tudo é estudo, a vida inteira. E não é só na graduação, na pós-graduação, no mestrado, doutorado, pós-doutorado. É o tempo todo. E a própria cultura digital, ela exige isso da gente. Atualização de conteúdo constante. Né? Então, concordo com as palavras do Pedro, que ele disse uma coisa que eu achei fantástica, que é o seguinte: o conhecimento, a postura crítica, a gente não adquire só dentro da universidade, com certeza. Né? Ainda mais agora com os meios, e eu concordo contigo, Pedro. Concordo plenamente. A gente tem N canais de comunicação, N formas de adquirir conhecimento. Agora, ó, a minha fala aqui é um cuidado com as pessoas em formação, para ver que a universidade, inclusive, é esse espaço. De um fala uma coisa, o outro discorda, e vocês perceberam isso na fala, né? Um falou uma coisa aqui, o outro já discordou, e Karina já entrou para uma outra abordagem. Então, para também vocês não me enxergarem somente como uma acadêmica, por isso que eu disse, ó, gente, eu também atuo no mercado, eu também desenvolvo projetos na área de livros digitais, eu também faço isso, também faço aquilo, para dizer que a preocupação é com ambas as partes. E é isso que vai formar vocês. A experiência lá fora, dialogando com esses super profissionais, e também o diálogo com professores que aqui alguns são só acadêmicos e outros também são profissionais de mercado. A gente tem professores aqui, como o professor Agnello, que é redator da Rocha, que é um profissional de mercado dentro da academia, porque ele acredita nisso. E aí eu queria contaminar todos vocês com isso. Eu sou apaixonada pela academia, eu acho que a formação profissional é importantíssima, eu amo isso aqui, e ó, sejam bem-vindos, obrigada mais uma vez a vocês, o pessoal do Publicitários também, e para quem não é da casa, a Unifax está sempre de portas abertas para vocês. Quem já é da casa são meus alunos, beijinhos no coração, que eu amo vocês. Obrigada. Professor, só não entendi a discordância, porque ninguém aqui falou de que a academia não era importante. Aliás, todos nós somos acadêmicos, inclusive, não paramos de estudar hora nenhuma, todos nós somos pessoas de estar sentado aí o tempo todo. Né? Então, não houve discordância, a sua fala não discordou de nada aqui, não. O mercado sem pesquisa é difícil evoluir, né? Você tem que estar trabalhando em paralelo. Mas não deixa de ser uma opção muito importante, assim, a questão de você sempre investir nesses dois caminhos. Uhum. Eu acho que um vai retroalimentar o outro. A partir do momento que você estuda e se aprofunda academicamente, você adquire, na minha opinião, um senso muito mais crítico do que você faz no mercado. Uhum. Então, assim, eu acho que quem puder, assim, e tiver interesse, também investir na carreira acadêmica, ou quem é acadêmico, investir também na carreira de mercado, assim, é muito importante essa experiência nos dois caminhos. Tem uma pergunta lá atrás. Ó, vai levar o microfone aí, rapidinho. Oi, meu nome é Lucas. Só para complementar o debate que foi aberto agora, eu acho que o que está sendo discutido é mais em relação à atualização do que é trabalhado no mercado e o acompanhamento da academia com essa atualização. Então, acho que, como é muito rápido o surgimento de novas mídias, de novos meios para o mercado publicitário trabalhar, muitas academias acabam se defasando por causa disso, mas acredito que, pelo menos aqui na Unifax, que é que eu tenho contato, assim, não conheço muito a oficial e tal, de FPC, mas eu acredito que aqui, cada vez mais os professores e o corpo docente em si tenta acompanhar essas novas, como é que eu digo, essas atualizações do mercado. Então, tipo, é muito difícil acompanhar, até nós profissionais que estamos no mercado, é muito difícil estar acompanhando o surgimento. Toda hora a gente vê um artigo novo, uma publicação nova de sites internacionais em relação a isso. Então, por mais difícil que seja, acredito sim, e aí discordo do começo que alguém falou que a academia é um pouco defasada e tal. Discordo, no sentido de ser difícil o acompanhamento, mas que esse acompanhamento é buscado a todo momento pela academia, sim. Qual o nome dele? Lucas. Ok. Então, eu iria falar exatamente sobre essa defasagem que foi dita aí por vocês, que eu faço estágio numa agência, na Amoria, e eu acho que a base acadêmica ela não está em defasagem em relação ao mercado no sentido de um conceito geral, porque eu consigo aplicar o que eu aprendo aqui no meu estágio.
Acho que assim, em algumas situações, até pela questão de prazos, enfim, a pessoa acaba meio que esquecendo isso, e que eu acho que é um prejudicial, inclusive, mas que em defasagem, de um modo geral e de base, não acho que tenha acontecido. Eu queria complementar um ponto interessante, que durante muito tempo eu fiz parte lá na UFBA de um grupo de pesquisa, né, que ainda existe, que é o GITS, que hoje, infelizmente, eu não estou lá por questões de tempo, né, enfim, eu não tenho como me dedicar mais ao grupo. Mas no grupo, assim, eu acho muito interessante que o José Carlos, que é o orientador do grupo, ele tem uma formação de psicologia e tem sua pós de mestrado e doutorado toda em comunicação. E ele vai colocar pra gente, ele sempre coloca pra gente o seguinte, da importância de você entender, no caso o tema do nosso grupo é estudar as interações sociais em tecnologias digitais, certo? Então assim, a base é entender de interações sociais. A tecnologia digital ela vai trazer novos olhares a esse tipo, as interações sociais, né? Novas formas, algumas se mantêm, outras se remodelam e tal. E o que eu quero dizer disso tudo? Que por mais que na sala de aula o professor não possa estar falando de algo extremamente atualizado no que diz respeito a um aspecto técnico ou à tecnologia, o que importa é a base e a sistematização do conceito que ele está te passando. Porque, assim, com base nesse conceito, com base nesse pensamento crítico, você sim vai conseguir aplicar ele, independente em que área você esteja atuando, ou mídia você esteja utilizando, etc. Então, assim, eu digo isso porque eu vim de uma universidade que a gente tem uma característica de ter uma formação muito mais teórica e pouco prática. A Facom ela é muito conhecida por ter uma formação extremamente teórica e, na prática, deixa a desejar em relação às faculdades particulares, etc. Já sabe bem disso, foi meu colega de faculdade. Então, assim, mas por um lado, ela me deu um pensamento extremamente crítico para poder chegar no mercado e ter uma visão pouco mecanicista, sabe, ou tecnicista, assim. Só você entender ali no que diz respeito a todo mundo faz assim e é assim. Não, por que todo mundo faz assim? Eu não vou fazer assim, eu vou repensar novas formas, assim, por que a gente tem que fazer desse jeito? Então, por isso eu acho que o Giacomo tem essa postura muito crítica, e eu também, assim, porque quando a gente chegou no mercado, eu acho que ele teve o mesmo impacto que o meu, que eram fórmulas meio que prontas, dinâmicas, meio que já engessadas, e você chega com uma visão totalmente, calma aí, cara, sabe, vamos mudar isso daqui. Acho que não é por aí. E principalmente na comunicação digital, que traz desafios desafios extremamente diferentes e em relação ao que a comunicação tradicional vinha sofrendo, né, ou vinha sendo demandada. Só queria deixar esse ponto. Tu falar novamente que eu também não sei se fui eu que pareceu que eu disse isso em algum momento, mas... Não fui eu. Hã? Não foi você, não fui eu. Mas no começo eu estava falando que, assim, o que eu acho importante, foi até um recado para um dos meus professores na faculdade, que é o Wilson Gomes, de política, ele falou assim, mas não se prendam à faculdade. Tipo assim, aqui é um espaço para você se tornar um ser crítico, você melhorar muito como pessoa, e assim, a carga teórica que eu tive na Facom foi fundamental para ser o profissional que eu sou hoje, isso não tenho dúvida. Por outro lado, eu não acho que, por exemplo, minha faculdade me preparou para a função que eu exerço hoje, entendeu? Também eu mudei completamente, eu fiz jornalismo, hoje em dia eu estou trabalhando com marketing, então coisas totalmente diferentes. Mas assim, um recado legal, assim, hoje vocês são publicitários, estão se formando em publicidade, talvez vocês trabalhem como jornalistas, talvez vocês vão trabalhar qualquer outra coisa, você vai ser um empresário, você vai fazer um monte de coisa, então assim, se expanda. Tá, a faculdade é sensacional, é um ambiente de discussão, eu quebrava porrada com os professores, com meus amigos, então foi fundamental na minha formação. Mas também você tem que olhar para fora, olhar outras possibilidades, outros caminhos que às vezes a faculdade não vai te oferecer. Eu queria agora, na verdade, falar diretamente para os convidados, porque eu quero que fique parecendo que a gente... Eu acho que a universidade é espaço de discordância também, né, gente? Para grau de maturidade, para saber que cada um tem a sua vivência e ponto de vista. Eu só pedi licença para falar, e foi com muito carinho, porque eu levo muito a sério o meu trabalho no meu curso de publicidade, que, como eu disse, e quem é meu aluno sabe, eu amo isso aqui, não estou de passagem, assim como vocês, nos seus respectivos cargos, também não estão de passagem, a gente vive com corpo e alma, né, e paixão, e foi muito mais um cuidado, não de dizer que está certo ou errado. Eu concordo também, a academia não é tudo, eu não discordei das falas, eu concordo, só queria pontuar que a academia ela não é tudo, assim como o mercado também não é tudo, porque se não fosse, não teriam tantos cursos, tantas profissionalizações e aperfeiçoamentos e etc. O Marcel fez parte do grupo de pesquisa do Zé Carlos lá na Facom,
O Giacomo veio de jornalismo. O Pedro é formado em quê, Pedro? Em marketing, mas tem um pós-jornalismo digital. Pós em jornalismo digital. O Raoni. Fiz graduação e mestrado em computação. Pronto. Todo mundo aqui com a graduação, especialização lato sensu, pós-graduação. Provavelmente alguns pensam em fazer doutorado, pós-doc, porque o importante é um pouco do que vocês acabaram falando aqui, que eu achei excelente, que é um espaço de formação crítica. Acho que o Marcel falou isso de um modo muito pontual, e é o tempo todo que eu tenho tentado trazer, desde o primeiro semestre, para os meus alunos. Isso aqui é um espaço para a gente pensar. E é bom ouvir alguém que tem uma experiência numa empresa Y falar algo que a gente nunca tinha ouvido dentro da academia, né? E ter o Marcel, o Pedro, o Raoni, todo mundo, cada um com seu ponto de vista e sua própria vivência. Então é só para esclarecer, para não parecer que eu estava discordando de jeito nenhum. Eu concordo, mas também queria dizer que esse espaço é um espaço sério. É um espaço de trabalho, um espaço de crescimento, um espaço de reflexão, né? E fico feliz, inclusive, gostaria de dizer que os dois alunos que falaram ali atrás. Tem meio ponto. Tem meio ponto, não com meus alunos, mas tem meio ponto. Mas é um feedback legal, né? Poxa, que legal, o que eu vejo aqui eu estou aplicando lá. Agora eu concordo também que é um desafio ser professor. Atualmente, eu acho que vocês concordam, porque o mercado ele muda com tanta velocidade e a informação ela circula com tanta velocidade que o desafio de entrar em sala de aula todos os dias é absurdo. Há 2 semestres atrás eu ministrei como piloto mesmo, eu botei como cobaia a disciplina Propaganda e Tecnologias Emergentes. Eu acordava às 4h30 da manhã para ver quais eram as últimas notícias, porque eu tinha que chegar com as mais quentes, né? Se a gente, por isso que a gente falou que a gente não discorda, porque coincidentemente aqui são 3 profissionais que estão o tempo todo sentados no banco acadêmico, como eu falei para vocês. Então, é porque assim, quem ama o que faz, e a professora, né, passa isso, né, até na atitude dela, realmente defende com unhas e dentes e tal, aquilo que acredita. Mas assim, eu não estou aqui falando, nenhum de nós 3 estamos falando para a Unifac, a gente está falando do mercado. Então assim, se particularmente uma faculdade X é um pouco mais preparada que a faculdade Y, no geral, né, e aí eu realmente não conheço a fundo aqui especificamente, mas no geral você vê o pessoal tendo aula de produção gráfica 1, 2, 3 e 4 e não tem uma matéria de internet na grade. Então, dizer que isso não é defasado, agora, não, a gente está falando de mercado, a gente não está falando de especificamente da universidade A, B ou C. Então, no geral, a gente realmente vê ainda aquela grade voltada para propaganda e publicidade e um pouco menos de atenção à internet, quando que o gráfico de um cresce de uma maneira e o outro está todo mundo baratinado, tentando botar seus lados digitais para entender o que está acontecendo. Então, a academia tem que, tem que participar dessa discussão mais ativamente, né? Então, fui aluno também de Zé Carlos na matéria lá de cybercultura, Zé Carlos e Malu, foi a maior dupla que eu já vi na minha vida, que é um de um jeito, outro do outro, e por eles serem tão antagônicos, a matéria foi sensacional. Então, continuo estudando. Queria deixar só, já que a gente entrou nesse tema, deixar só um relato rapidinho, não sei se vocês estão com fome já, mas essa dica aqui do Zé Carlos, ele até promove um evento agora no final do ano, né, o Sim Social, que fala sobre mídias sociais, tem muito tema acadêmico, mas que eu ano passado mesmo encontrei o Marcel lá, e tipo, muita coisa que eu vi lá, você leva para o mercado. Porque ali você está vendo que está sendo pesquisado de mais novo, né? Então a dica legal é em outubro, né? Em outubro, depois você dá uma pesquisada aí, Sim Social. E aí só para finalizar, o meu sonho mesmo era que o paradigma que eu vivenciei lá na minha faculdade, a gente conseguisse vivenciar isso em todo o curso. O curso que eu fiz de computação, eu fiz o bacharelado e o mestrado em computação. E o centro que eu estudava, o centro de informática lá da UFPE, quase toda a pesquisa que é realizada lá dentro é bancada pelo setor privado. Então, quase todos os meus amigos, eu também inclusive, a gente tinha bolsa de pesquisa, mas a bolsa de pesquisa era paga pela Samsung, pela Itautec, por diversas empresas, Motorola, que estavam lá dentro. Então não existe essa dicotomia mercado, academia. O meu sonho é que todo o curso de jornalismo, o curso de publicidade, todo o curso tenha essa aproximação com o mercado, porque o mercado vai usufruir disso
e criar, quebrar essa barreira que existe às vezes, né? De tipo, eu estou no mercado, eu estou na academia. São coisas que se retroalimentam, né? Tanto a pesquisa vai alimentar coisas novas do mercado e vice-versa. Eu acho um exemplo muito feliz, assim, até porque, por exemplo, lá na UFBA tem um grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa de publicidade digital lá da Facom, que é um projeto Universidade-Empresa financiado pela Propeg, inclusive. Então, assim, é um projeto no qual o professor Wilson Gomes ele coordena, mas conta com bolsistas que estão ali única e exclusivamente recebendo o quê? Dinheiro, investimento para poder pesquisar em tudo que há de mais novo na tecnologia digital. Na época eu era estudante, eu estava enveredando minha carreira totalmente para a academia, não pensava de forma alguma em ser profissional de mercado. E aí tive a oportunidade de entrar nesse grupo e minha visão mudou totalmente. Foi aí que eu comecei a ter contato com as agências, principalmente com a Propeg, particularmente nesse período. E a PPG na época surgiu, foi incubada dentro desse grupo. Na verdade, foi uma sociedade entre bolsistas desse grupo. Na época eu, Tarcísio Silva, que hoje está em São Paulo, o Lucas Reis, que ainda está aqui em Salvador, mas com uma outra agência. Os três se uniram dentro de um grupo de pesquisa e resolveram, vamos criar uma empresa? Vamos. Sabe, cada um hoje está num caminho, né? Diferente. Então, assim, eu acho que foi bem interessante e muitas pessoas saíram desse grupo hoje estão aí em empresas muito legais, com uma carreira bem interessante, graças ao investimento do setor privado na academia. Legal. Pessoal, Eric, Juliana, a gente vai fazer uma perguntinha? A gente tem tempo ainda, Ju? Eu acho que o Giacomo, vou falar e depois o Giacomo complementa. Assim. O Giacomo falou muito bem quando lá na Layout hoje eles não olham para a formação e a graduação do profissional. Até porque assim, é uma área que não existe hoje um curso, né, específico, uma graduação específica de comunicação digital, enfim, existem uma série de outros cursos, mas assim, acaba que aquele profissional que vem, de certo modo, da área de comunicação, em geral, da área de comunicação, mas que ele tenha, na minha opinião, assim, conhecimentos relacionados a competências, né? A comunicação digital, relacionamento, em alguns casos, por exemplo, publicidade, jornalismo também, enfim. Ele vai ter uma série de competências que vão ser analisadas independente da formação dele. Então, nesse sentido, realmente é um mercado que a concorrência, na minha opinião, ela se torna um pouco mais ampla nesse sentido, porque, por exemplo, para atuar hoje em mídia social, o cara não precisa ser necessariamente um jornalista, não precisa ser necessariamente um publicitário. Na minha empresa eu tive gente de BI de artes, já tive gente de TI, né, por exemplo, focada em computação, né, ciência da computação. Você falou uma vez que tinha... Tem publicitário, tem jornalistas... um podcast que a gente gravou, você até falou, tinha uma pessoa na sua equipe de uma graduação bem diferente. Na verdade, a gente mantém um contato com ela. Ela foi durante muito tempo da nossa empresa e hoje a gente tem alguns projetos extracurriculares com ela, que ela é a Aline Bessa. Ela veio de computação, ciência da computação, e o objetivo dela era trabalhar métodos e formas de você pegar a Big Data, né, pegar esse amontoado de dados que existem na internet e filtrar isso de acordo com algum determinado objetivo de comunicação e marketing de um cliente. Então, assim, imagino que um cliente quer saber quem são os principais formadores de opinião dele num tema como moda. Então, a Aline se debruçava em criar métodos mesmo computacionais para chegar até essas pessoas, para depois partir para uma análise mais qualitativa, que aí vai ser de um profissional de uma outra competência. Então você vê como até mesmo competências que fogem totalmente à comunicação, hoje para a comunicação digital são extremamente importantes. A computação, a psicologia, por exemplo, pessoas que investem em trabalhos como netnografia, que é estudo de comunidades online, são profissionais que vêm do setor de sociologia, psicologia. Você tem, por exemplo, a galera que vem de, por exemplo, de finanças e matemática para trabalhar com métricas. Né, trabalhar com criação de métricas e modelos de avaliação. Então, assim, a nossa área ela acaba tocando diversas áreas e torna mais ampla realmente a concorrência, mas ao mesmo tempo torna o trabalho totalmente multifacetado, que eu acho incrível, né?
aquilo que não lembro quem foi que falou hoje de manhã aqui, como é que era na agência de publicidade antigamente, que não era formado por publicitários, né? E hoje só publicitários, a grande maioria, mas assim, antigamente você tinha um cara de direito, cara de ilustração. Hoje mídias sociais, em comunicação digital, assim, é assim, você tem gente de todas as áreas conversando, trocando ideia. O dono da Pólvora, que é uma das maiores agências de mídia social de São Paulo, tipo, o cara era veterinário, sabe? Por exemplo, o Ian Black, que é da New Vegas, lá em São Paulo, ele era motoboy. Então assim, cara, é uma área que tem oportunidade para todos, na minha opinião, desde que você seja bom. Tem umas partes assim, mais técnicas, por exemplo, a minha empresa trabalha com desenvolvimento, então você precisa conhecer de código, conhecer de Java, blá blá blá. Aí você diz assim, bom, esse cara precisa realmente, né, ter uma formação, com certeza, mas eu tenho 3, na verdade, pessoas da Unifax lá, coincidentemente, né, dentro da minha empresa eu tenho um estagiário, um colaborador e um dos meus sócios. Só que um dos meus sócios tem 21 anos de idade, ele programa desde os 14, ele está no 2º semestre da Unifax. Na verdade, é questão de... Lógico que o que acontece? Você vai percebendo que com a parte teórica, às vezes você deu essa volta para atingir o objetivo e alguém há 10 anos já tinha pesquisado aquilo e você tem esse caminho. Vai refinando. Vai refinando, exatamente, você vai refinando. Mas a gente precisa necessariamente estar atento para essa nossa capacidade de estar aberto ao aprendizado. Inclusive dentro da sala de aula, que é outra coisa super interessante. Às vezes eu começo a dar minhas aulas e quem já foi meu aluno sabe, eu digo, no começo eu dou aula para todo mundo, depois eu vou ministrando aula para quem quer. A aula é a mesma, pero, né, que eu começo a focar naqueles que querem aprender. Então aí eu abro grupo nas redes, enfim, essas coisas todas. E você vê alguns que querem extrair, que perguntam, que trocam. Até o Bruno aqui mesmo, a gente já trocou inúmeras conversas fora do ambiente acadêmico. Por quê? Porque são pessoas que têm um interesse que é acima da média. Né? E até de olho, porque já que nós estamos no mercado, é lógico que a gente fica de olho nessas pessoas. Né? Até na própria rede, pode não ter sido aluno, mas você está lá na rede, a pessoa entra em contato com você, não somente para, oi, tudo bem, né? Ou te cutucar. Cutucar, eu nunca entendi esse negócio. Mas eu nunca entendi esse negócio de cutucar. Mas as pessoas às vezes chegam e tinham uma dúvida, que eu acho bacana, aí chega assim, professor, tal, tira uma dúvida com você, acho, né? Então o interesse é aí, desde sentado na sua aula, prestando atenção na aula da professora Karine, e, né, presta atenção na aula dela. E de uma maneira geral, a gente tendo essa atitude proativa em adquirir conhecimento. Já como lá. Só para complementar essa parte, no mercado digital hoje, eu não acho que seja tão concorrido quanto o mercado de publicidade tradicional, né? Por quê? Porque hoje a gente nas agências digitais tem um trabalho muito grande de formar as pessoas, entendeu? Porque tem certos conhecimentos necessários, como trabalhar com software de monitoramento, às vezes como mexer no Photoshop, às vezes como fazer tal coisa, como mexer no Google AdWords ou na plataforma de anúncios do Facebook, que as pessoas não vêm com esses conhecimentos hoje, geralmente. Então, quando a gente tem um trabalho direto, diário, de contratar gente nova, contrata um estagiário e treina aquele cara. E hoje, tanto das agências que eu trabalhei, como a DMI, como a Paperclick, a gente tem profissionais que saíram daqui muito bem, estão hoje em São Paulo, estão em Brasília, estão em grandes agências daqui. Então, assim, se você tiver uma pequena experiência nesse mercado digital, se você souber como monitorar, se você souber mexer na plataforma de anúncios, você adquire um diferencial muito grande que te coloca à frente do mercado na disputa por uma posição dentro desse mercado digital. Show de bola. Galera, a gente vai encerrar. Quero agradecer a atenção de vocês que ficaram com fome aqui até o final. E depois a gente volta às 2 horas, a gente retorna. Eu vou passar a palavra aqui para a Juliana. Tá bom? Obrigado.